Muito bom dia, amados irmãos. Bom dia a todos que estão aí do outro lado também, amados irmãos nossos. Que Deus abençoe cada um, conceda a nós um domingo muito especial, muito feliz. E nós vamos dar início à nossa escola dominical, falando com Deus. Feche seus olhos e vamos juntos agradecer ao nosso Deus pela semana que nós tivemos, pelos livramentos, pela bênção, pela presença inseparável do nosso Deus nas nossas vidas. Feche seus olhos, nós aqui, você onde está, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigada, Pai amado, por mais um dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, Senhor, pela semana que o Senhor nos proporcionou. Obrigada por nos livrar, pela tua proteção, pela provisão diária. Obrigada porque o teu amor é tão grande, ó Deus, e se estende a nós. Graças te damos, ó Deus. Obrigada por nos livrar. Obrigada por nos abençoar, ó Deus, com a vida. E obrigada por esta semana que se inicia, porque estamos aqui juntos, ó Deus, nós aqui na igreja, cada um conectado também em seus lares. Podemos estar juntos aqui para te buscar, Senhor, para buscar, Deus, crescer em sabedoria, crescer em graça, buscar uma vida melhor, ó Deus, buscar mudança para nossas atitudes e assim sermos aprovados por Ti, Senhor Deus. Abençoe para que tenhamos uma escola dominical muito feliz em tudo, ó Deus, que possamos aprender lições preciosas e vivê-las, ó Deus amado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, ao som do piano, nós nos colocaremos em pé e nós vamos entoar o hino de número 93. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Ao som do piano, então, vamos nos colocar em pé e vamos entoar este hino. Chegou mensagem para você. Estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Chegou mensagem para você. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vencer a tentação e fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Nossa fé, nossa confiança, nossa esperança deve estar realmente fundamentados na rocha Jesus Cristo, no Senhor. Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto desta semana,
que está lá em 1 João, capítulo 2. E nós estamos meditando no versículo 3. Mas aí, para o nosso aprimoramento, vamos fazer a leitura de todo este capítulo. Capítulo um pouco extenso, mas vale a pena a leitura. Tem várias recomendações a nós. E João, ele nos chama de filhinhos, né? Através aí do Espírito Santo de Deus, muito carinhoso. Então, no versículo 3, nós leremos todos juntos, ok? 1 João, capítulo 2. E no versículo 3 falaremos juntos. Eu estarei fazendo a leitura de todo o capítulo. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Juntos? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Andando aí nos passos de Jesus, né? Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez,
a vida eterna. Isso que acabo de vos escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Lindas palavras que nos alertam, meus irmãos, a guardarmos os mandamentos do Senhor, andarmos aí em novidade de vida, né? Juntos de Jesus Cristo. E é assim que nós mostraremos ao mundo que nós realmente conhecemos a Deus. Não conhecer da boca para fora, não é verdade? Não, aí João coloca para nós os anticristos que aparecem, que são aqueles que saíram às vezes até de dentro da igreja, mas não mostraram que conheciam a Jesus de verdade. Vamos ao versículo 3 novamente, que eu creio que ele resume todo este capítulo. Todos juntos? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2:3. O mundo precisa ver Jesus na nossa vida, precisa ver que realmente nós conhecemos a Jesus e como vale a pena servir a Deus, como vale a pena ter essa presença maravilhosa na nossa vida, meus irmãos. Que Deus complete no nosso coração a sua palavra. E antes de entrarmos no versículo dessa semana, eu vou chamar os jovens que venham aqui à frente e nós entoaremos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Bom dia aos irmãos aqui presentes, bom dia aos irmãos que nos assistem pela internet. Vamos nos colocar de pé, adorar a Deus com cânticos nesse momento. O primeiro hino é celebrar a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai.
Cristo é a rocha da nossa salvação, né? Com Ele não há realmente condenação nenhuma, e isso nos traz a alegria verdadeira, que mesmo quando pisamos numa tropa, aí levamos um tropeção na vida, a gente balança, sacode a poeira, seguramos na mão do Senhor e vamos alegres, celebrando a Cristo. Amados, essa semana nós separamos Jó, capítulo 42, versículo 2, para nossa meditação. Então, nós vamos memorizar Jó 42, 2. Jó é um livro antes de Salmo. Então, o Salmo está bem ali no meio da Bíblia, é fácil. Volta um pouquinho. E o capítulo 42 é o último capítulo deste livro de Jó. Um livro lindo, uma história riquíssima de aprendizado para nós. Jó foi um homem de Deus e nós vamos meditar ao longo dessa semana. E até desafio você a fazer a leitura deste capítulo, deste livro, na verdade, todo. São 42 capítulos pequenos, e a gente pode conhecer a história de Jó, desse homem de Deus que passou por muitos vales escuros e sombrios. E lá no final, ele diz assim no versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó 42, 2 servirá para nós meditarmos durante esta semana. À noite, nós voltaremos em 1 João 2, 8, ok? Amados, essa semana nós temos alguns ilustres aniversariantes, começando hoje, não é, Lídia? Mais uma primavera que Deus concede à nossa irmã. Parabéns, sinta-se abraçada por mim, pelos nossos irmãos. Que Deus aí te conceda muitos e muitos e muitos anos, longevidade de vida na presença de Deus. Então, hoje é aniversário da nossa irmã Lídia. Dia 27, aniversário do Pedrinho. Pedrinho que não é mais Pedrinho, né, Sandra? Tá bem grande. E aniversário do Paulinho, aí sim, o Paulinho, filho do nosso irmão Kátia, da nossa irmã Kátia e do nosso irmão Diego. E no dia 29, gente, olha que lindo! Vai ter churrasco, seu Garnes? Ô, benção! Olha, tá gravado, hein? Que lindo! Dia 29, aniversário do presbítero Garnes. Também, Deus abençoe muito sua vida, meu amado irmão. Olha que lindo, né? Hoje é da esposa Lídia e dia 29 do presbítero Garnes, e também aniversário do seu Carlos, esposo da Sueli. Então, eu chamo o pastor que vem aqui à frente para fazer oração pelos nossos lindos aniversariantes da semana. Eu só peço, por favor, que alguém coloque no grupo da igreja, porque eu acho que fica mais fácil depois para nós lembrarmos durante a semana. Como nós temos mais de um, então a memória às vezes ela não é tão boa assim, pode ser prejudicada. Ok, o vídeo foi interrompido momentaneamente, mas voltamos à nossa programação normal. E depois da oração, então, eu chamo as crianças, nós estaremos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe e conceda a todos um domingo muito abençoado e feliz. Bom dia, meus irmãos. Bom, semana passada, o casal presbítero Garros e Lídia veio aqui à frente por causa do aniversário de casamento, né? 45, não foi? 45 anos. Então, hoje virão novamente, né? Só que está faltando só o Pedrinho, né? O Paulinho e o seu Carlos. Paulinho e o Carlos, são os três que estão faltando aí. Mas podem vir, vem. Vamos orar e agradecer a Deus pelo dom da vida. Seja bem-vinda de volta, Sandra, mas na pandemia, nem na pandemia se sossegue. Eu vou falar. Eu preciso descobrir esse caminho. Espero.
Então, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, agradecer a Deus que guardou aí a nossa irmã Sandra, a viagem que fez, e ao casal, agora, hoje é seu, né? Hoje é dia 29. Quinta-feira. Então. Mas o que a Márcia falou é bom lembrar mesmo, porque nós precisamos de ajuda. Essa semana eu sabia que a Josmaria e o Cardoso tinham feito aniversário, mas eu não lembrava o dia. E não lembrei de alguém ter colocado o grupo também na igreja, não. Né? Então é bom o pessoal estar lembrando sempre a gente aí. Eu não acompanho essas datas comemorativas, não. A não ser quando vocês colocam lá, e aí eu vou atrás. Né? Vamos lá. Feche seus olhos, irmãos, e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, por esse dia lindo que o Senhor nos dá, pelo privilégio de Deus de estarmos reunidos mais uma vez, para buscar a Deus de Ti o conhecimento que nós precisamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Seja assim, ó Deus, com os irmãos que aqui se encontram, despertamos, ó Deus, para dedicarem cada vez mais, ó Deus, a sua vida, alegre, espontaneamente, ó Deus, para o Teu serviço. E desta maneira promover a honra e a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por ter levado a Tua serva, Sandra, em viagem, em paz, e trazendo também segurança, e que o Senhor Deus a conduza em tudo, e ela que representa o seu filho aqui, completará segundo a Tua vontade, mais um ano de vida nesta semana. Tenha misericórdia dele, Senhor Deus, e que ele cresça num ambiente saudável, num ambiente cristão, dependendo, ó Deus, do testemunho da Tua serva, da sua fé, ó Deus, dos seus ensinamentos que ela transmite aos seus filhos, e o seu exemplo também, que fala acima de todas as coisas. Para que o Pedro, Senhor Deus, quando já for velho, se lembre de como ele foi ensinado, Senhor, na infância, a andar nos Teus santos caminhos, porque isto salvará a sua alma de muitas tribulações, de cair em muitas ciladas, muitas armadilhas, e o fará um homem verdadeiramente feliz. Em misericórdia, Senhor. Agradecemos também a Deus bendito pela vida da Tua serva Lídia, mais um ano que o Senhor concede. Que o Senhor tenha misericórdia dela, guia os seus passos e faz, Senhor Deus, viver com qualidade, buscando-Te, ó Deus, e aprendendo mais e mais de Ti, vivendo a semelhança do Senhor Jesus Cristo, tanto ela quanto seu esposo, o presbítero Garnes, que, ó Deus, tem também buscado o Senhor e aprender mais a ter respeito para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que o Senhor Deus supra todos esses nossos irmãos, Carlos, tenha misericórdia deles, Senhor, sustenta-o, seja também com o pequeno Paulinho, onde estiver, dando sabedoria ao casal, Diego e Kátia, para que eles eduquem o seu filho nos Teus santos caminhos, Pai. Nós rogamos e imploramos também a Deus, para que o Senhor abençoe todos os demais irmãos, que de algum modo, Senhor Deus, seguem a vida, enfrentando, Deus, esse contexto complicado, difícil aí, mas olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E assim, Senhor Deus, permanecendo de pé, dando passos firmes, e, ó Deus, estando seguros e também servindo como apoio para aqueles que são mais frágeis, estão mais debilitados, Senhor. Tem misericórdia e nos ajude. Nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, gente. Deus abençoe. Como a minha esposa disse, está gravado. Né? Deus não só faz com o Pedrinho, né? Tá bom? 17. Está crescendo, é isso aí. Obrigado aqui, Estevam. Meus irmãos, o tema que nos
expor hoje aqui, na verdade é um subtema, né? Porque o tema geral é andando nos passos de Jesus. Engraçado, eu estou ouvindo um som, mas não estou ouvindo sozinho, né? Senão eu acho que eu estou ficando meio... Tá certo. Oh, meu pai. Então estão buzinando para ninguém, estão buzinando para nós aqui, né, que estamos vivos. Mas vamos aí. Então eu estava dizendo que o tema geral é andando nos passos de Jesus. E o subtema, porque são subtemas, né? Hoje é vivendo as fragilidades da vida como Jesus. E o texto que nós vamos ver aqui, irmãos, é um texto muito conhecido, é usado pelo autor, está em Lucas 8, de 22 a 25. A gente que costuma ter já um zumbido no ouvido, né? Quando essas coisas acontecem, a gente já fica com a anteninha acesa de pé aqui. A luzinha amarela já fica piscando. Falei, será que o zumbido piorou hoje? Não é possível. São etapas, né? São etapas. Então, no começo, um zumbidinho de nada. Aí depois viram duas abelhinhas. Aí depois um enxame. E aí vai, até que a gente começa a não ouvir mais ninguém. É um caso muito sério. É bíblico, está lá em Eclesiastes, né? Quando você começa o gafanhoto se tornar um peso para você, e aí sabe como é que o texto vai terminar? Dizendo assim, porque vais à casa eterna. Olha que beleza, né? Escrevendo o envelhecimento, não pode suportar mais a altura, está lá. Mas vamos, zumbidos à parte, vamos ao texto, Lucas 8, 22 em diante, diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco, Jesus, né, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou naufragar, né, aqui. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez, Senhor. Fala o nosso coração, ó Deus, nós que estamos aqui, os irmãos que acompanham os seus lares, que o Senhor nos dê misericórdia para com todos, de tal maneira que o dia de hoje, Senhor Deus, passe como um dia utilizado, muito bem aproveitado, como o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, e que, ó Deus, seja ele usado apropriadamente, e jamais, Senhor Deus, concentrando-nos naquilo que nos dá prazer, que toma de Ti um tempo que é Teu, Deus, para nosso próprio, para nos, Deus, alegrar, para nos entreter, para, Deus, de algum modo, satisfazer as nossas vontades. Que o Senhor nos ajude a sermos sempre zelosos em observar este primeiro dia da semana, para a honra e glória do Teu nome no Teu serviço, Senhor. Tem misericórdia dos que não podem comparecer ao ajuntamento solene. Ajuda-os, ó Deus, que nós imploramos, e neste instante, fala ao nosso coração. Grava no nosso coração as Tuas palavras e que elas sejam notadas pela mudança de comportamento da nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de aqui, segundo o texto, já estamos entrando direto no assunto, né? Os irmãos estão lembrados que Jesus naquele dia, teve um dia cheio, ele pregou, estão lembrados que ele pregou à margem do mar da Galileia, e aí ele subiu para a popa de um barco, né?
Naquele dia, improvisou ali uma almofada, o barco não foi feito para aquele tipo de viagem, né? E não demorou muito para Jesus cair num sono profundo. Tão profundo que mesmo depois de começar a chover, mesmo depois de o barco ser levado de um lado para o outro, Jesus continuou dormindo. É o que mostra o texto aí, não é? Aí aquela situação se tornou tão desesperadora que não demorou muito e os discípulos, quem sabe de olhos arregalados, tensos, né, começaram a sacudir Jesus, né, clamando por socorro. Quando Cristo despertou, é claro, né, imagine você que está dormindo profundamente, alguém chega e te assim, dá um solapão, ou uma solapada, não sei como vocês falam aí, mas e de repente você acorda, né, preocupado e vai voltar-se para um lugar barulhento, para quem é que te chamou, quem gritou. É o que basicamente aconteceu com Jesus aqui, não é? Acordou, não assustado. Jesus não era de viver essas coisas, embora fosse homem, ele não tinha algumas práticas que nós normalmente temos por sermos pecadores. Ele não era. Então Jesus desperta daquele contexto turbulento e ouve os discípulos gritando: Mestre, salva-nos, salva-nos, nós vamos perecer, vamos submergir, né? O que Jesus faz? Está aí, Jesus se levanta do fundo do barco, agitado, né? E dá uma ordem ao vento e ao mar. Se você ou eu estivesse lá, você esperaria algo assim? Eu não esperaria. Eu ficaria esperando para ver o que ele ia fazer, mas jamais imaginaria que Jesus se dirigiria a seres inanimados. O vento é um ser inanimado, o mar é um ser inanimado, e falar a eles pareceria loucura, mas não para Jesus, não para Jesus, né? Foi exatamente o que ele fez. Ele se levantou do fundo do barco agitado e deu ordem ao vento e deu ordem ao mar. Sabe, o autor que nós estamos aqui estudando, né, diz o seguinte, que o que Jesus fez é como o dono de um cão, um animal doméstico. Ele usa a figura do cão, né? O cão que se levanta, que à noite, lá pelas alturas da meia-noite, late, e, bom, alguns cães latem por qualquer coisa, e o dono se levanta, sonolento, e aí grita de lá de dentro mesmo, ou então abre a porta, ou então vê pela janela, pela greta, se está acontecendo alguma coisa, não é nada, como está latindo porque, sei lá, ouviu algum barulho distante, mas ou alguém passando pela rua, etc e tal, e o dono vira para ele e diz: cala a boca, fica quieto, né? Fica quieto, senta, deita, vai deitar. Eu não sei, cada um tem uma palavra de ordem para o seu animal doméstico, né? E alguns acham que você não deve falar para o cachorro: cala a boca, né? Bom, a de lá de casa não ouve isso, não, mas não porque é uma questão de princípios, de educação, nada disso não. A gente não pode dizer isso para pessoas, né? Para gente, né? Quando eu era solteiro, quando era recém-casado, aí nós tínhamos 3 cães em casa, 3. Aí eu dizia para a Márcia assim: amor, vai treinando, porque no dia que nós tivermos filhos, a gente não vai poder dizer para eles assim: sai, fulano, né? Senta, fulano, né? Levanta, fulano, né? Não. Aí hoje, interessante, o tempo passou, aí se eu disser assim para a Jess lá em casa: senta, ou sai, aí alguém fala assim: ai, não é assim não, que feio, não, é licença. Olha assim, tem que virar para o cachorro e falar assim: dá licença, Jess, daqui uns dias se ela falasse, daqui uns dias ela ia começar a mandar lá em casa, o negócio ia ficar meio complicado, né? Bom, ela já tomou conta dos 3 sofás lá de casa, da sala, né? E aí agora eu estou ficando assim, quando eu chego perto de a Jess, antes de falar qualquer coisa para ela, eu olho para um lado e para o outro para ver se não tem mais ninguém, porque senão aparece um monte de advogado para julgar a causa da Jess lá em casa. Mas é assim, né? Jesus se levanta e, como o dono de um cão, diz: fica quieto, né?
senta. Jesus vira para o vento e fala: acalma. Né? Não vou dizer que ele falou exatamente nesse tom, mas ele disse: aquietai-vos. Né? E como aí o autor diz, né, como um cão conhece a voz do seu dono. No caso da Jéssica, não preciso falar muita coisa, não, ela vive de olho em mim. Né? Eu prefiro pensar que é paixão, como a Márcia costuma dizer, né? Essa cachorra é apaixonada por ele, né? Então, como um cão conhece bem a voz do seu dono, o vento e o mar não conheceriam a voz do seu Criador? Não? Conheceriam. Ouvem a voz do seu Criador e o que é que eles fazem? Exatamente como o cão obedece o seu dono, o vento e o mar imediatamente obedecem à ordem dada por Jesus e se acalmam. Se acalmam. Os escritores dos evangelhos, meus irmãos, mostram a reação dos discípulos naquele momento. E o texto está dizendo aí: maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu ficaria também pasmo com aquilo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em que categoria, é mais ou menos essa pergunta, em que categoria alguém como Jesus se encaixa? Ele é homem? E sendo homem, de onde vem isto? Esse poder de acalmar, de dar ordens para a natureza. Que homem, ao mesmo tempo, pode cair num sono profundo por cansaço? Aconteceu com Jesus. E no momento seguinte, ordenar ao vento e ao mar que se calem, que se acalmem. Que homem é este? Que homem é este? Bom, para encontrar a resposta, nós precisamos voltar lá para o início, retroagir até a eternidade passada. O texto de João 1 a 3, muito conhecido, nos permite dar esta olhada para trás, aí, antes do dia em que Deus criou o universo. O texto diz assim: no princípio era o verbo. Está aí o texto? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na sequência, o texto segue dizendo, João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra unigênito, muito usada, descreve no grego único gerado, né? Unigênito, único gerado. Então, diferente de uma linha de pensamento religiosa, né, que entende que Jesus foi criado por Deus e é um Deus menor, muito diferente disso, nós aprendemos pela Escritura que Jesus não foi criado por Deus, ele é eternamente gerado. Enquanto ser humano, houve um momento em que ele foi gerado por obra do Espírito Santo, no momento em que ele se encarnou. Então, Jesus é único em sua natureza, e aí o autor usa essa palavra nessa categoria. Então, é por isso que os discípulos ficam perplexos. Eles estavam diante de alguém diferente, eles não se encaixava nos padrões humanos, em nenhum padrão humano. Jesus desafiou a lógica, Jesus desafiou a ordem natural que ele próprio estabeleceu no universo. E então eles perguntam: que homem é este? Eles não foram capazes de enquadrar Jesus em qualquer categoria, né? Onde ele se encaixa? Onde? Estava morrendo de cansaço, estava apagado no meio da tempestade e de repente inverte tudo e ele se coloca acima da tempestade, acima do vento e acima do mar. Como é isto? Então nós aprendemos, a gente vai à Escritura e aprende com uma certa tranquilidade, não ficamos perguntando,
como os discípulos fizeram, não é? Somente Jesus é Deus homem, Deus encarnado. Então, nesse cenário, nós encontramos aí a clara presença das duas naturezas de Jesus. Na teologia nós aprendemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus, não é? Então Jesus não é menos homem do que qualquer ser humano e não é menos Deus do que o Pai e o Espírito Santo. Então, enquanto homem, Jesus estava exausto e dormindo profundamente, e enquanto Deus, Jesus dava ordem ao mar e ao vento. Então nós temos nesse cenário as duas naturezas de Cristo sendo manifestas de maneira muitíssimo clara. No estudo de hoje, nós vamos aqui tentar, meus irmãos, contrastar esta majestosa natureza aí divina com aquela frágil natureza humana que Jesus assumiu ao vir ao mundo, e vamos pensar como é que isso pode ser aplicado na nossa vida. O que é que isso tem a ver comigo? Vamos refletir aí a partir desses pontos que estão aí, não é? O que Jesus sempre foi. O que Jesus sempre foi. A Bíblia ensina que Jesus sempre existiu na eternidade passada, como o texto que nós acabamos de mencionar aqui. No princípio era o Verbo, né? Então ele já existia lá no início, só que ele não tinha forma. Ele existia exatamente como o Pai e o Espírito Santo. Em espírito não havia forma, mas ele existe desde a eternidade. Quando Jesus veio a ser o Filho de Deus, meus irmãos, a expressão que responde essa pergunta é a seguinte: Jesus é eternamente o Filho unigênito de Deus. Jesus é eternamente. Não houve um momento na eternidade em que Jesus veio a se tornar o Filho de Deus. Não. Deus sempre existiu desta forma, na condição de Pai, de Filho, de Espírito Santo, na forma, né? Nas três pessoas da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Você alguma vez, meu irmão, perguntou como é que podia ser a vida de Jesus antes de vir ao mundo? Jesus fala, né, de algum modo sobre isso, quando ele ora lá, faz a oração sacerdotal em João 17, assim: Pai, glorifica-me agora contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, vamos colocar de algumas maneiras aqui diferentes. Jesus, em primeiro lugar, existiu na eternidade passada com Deus. Então, no princípio era o Verbo, então ele existia na eternidade e o Verbo estava com Deus. Este é o primeiro ponto que pode se notar aí no texto. E nós podemos apenas tentar imaginar o eterno e perfeito relacionamento de amor entre Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho. Eles se relacionavam. Quer um exemplo simples desta relação entre Pai, Filho e Espírito Santo? Na criação do homem. Então Deus diz para si mesmo, eles conversam entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, em outra ocasião, certa ocasião, ainda dentro da oração sacerdotal, Jesus diz: porque me amaste antes da fundação do mundo. Então imaginem uma relação amorosa, né? Uma relação de uma comunhão profundamente íntima, sem pecado, sem inimizade, sem rejeição, apenas perfeito e eterno amor. Na eternidade, Jesus existia com Deus. Jesus também sempre existiu na eternidade como Deus. E o Verbo era Deus. Como Deus eterno, Jesus era o dono do universo. Lá no Salmo 50, de 10 a 12, diz sobre Jesus: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas.
conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tordiria, pois o mundo é meu, quando nele se contém, e tudo quanto nele se contém. João abre os nossos olhos para uma surpreendente verdade acerca de Jesus Cristo, antes de ele nascer em Belém. Aí ele vai fazer menção de palavras lá do profeta Isaías, 700 anos aproximadamente. João no capítulo 12, 41. Ele escreve dizendo isso aí, olha, viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías, o que é que Isaías falou a respeito de Jesus, que ainda não tinha vindo? Isaías 6, eu vi o Senhor. Olha aí, nós estamos vendo um homem deitado num barco, num sono profundo. Isaías vê o mesmo homem, este Jesus, que ainda não havia sido encarnado, portanto o Filho de Deus. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, de 1 a 3. Então, esta é a visão maravilhosa que Isaías teve de Jesus antes de nascer em Belém. Que quadro contrastante, não é? Enquanto Isaías fala desta forma sobre Jesus na eternidade, agora volte a sua mente para Belém, tudo aquilo que nós sabemos a respeito do seu nascimento. Mais adiante nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Jesus também foi o Criador do universo. Como segunda pessoa da Trindade, ele chamou à existência todo o universo que está estabelecido aí. Paulo diz, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Jesus sempre existiu na eternidade passada como Deus eterno. Ele sempre foi Deus. Foi o Criador do universo. Então aí nós voltamos a João 1, de 1 a 3. Depois vamos observar o que é dito lá no versículo 14. Olha, ele no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí vem a expressão que faz esta ligação entre Deus presente na eternidade, na condição de filho, e o momento em que Deus desce, vem ao mundo. O próprio João diz no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aí agora vamos ver os contrastes excepcionais dessa passagem aqui. O primeiro contraste é que o Deus eterno se fez carne. Por que o Espírito Santo se fez carne? Né? Às vezes eu falo rápido assim e eu como uma sílaba, 2, né? Pensando que todo mundo está raciocinando comigo aqui. Bom, espero que estejam caminhando comigo. Né? O Espírito Santo poderia ter dito que o Verbo se tornou um ser humano. Nós estamos mais acostumados com essa expressão. O Verbo se tornou um ser humano, mas o Espírito Santo escolheu a palavra bruta para deixar muito claro o seguinte ponto: o Verbo se fez carne e sangue de verdade. Então, se colocasse uma coroa de espinhos como fizeram, ele ia sangrar. Se desse uma chicotada como fizeram, ele ia sangrar. Se ele andasse o dia todo, ele ia ficar muito cansado. Ele sentiu fome, ele ia sentir fome, sentiu fome. Ele sentiu sede, pediu à mulher samaritana água.
Então, o Verbo, Deus, o Criador do universo infinito, como eu tenho pensado nessas coisas, não é? Nós estamos tão habituados a olhar para o céu e tudo bem, não é? Ou a gente fica admirado quando o céu está muito escuro, está trovejando muito, muito relâmpago, vai chover, etc. E é interessante que nem sempre a gente lembra como a palavra de Deus usa o trovão, o relâmpago, para poder enfatizar a grandeza de Deus. Jesus fazia parte e faz parte desta grandeza por trás desta criação aí que os nossos olhos contemplam e não conseguem atingir. Nós olhamos para cima e o que nós vemos? Vemos um azul imenso e a noite todo, né, pintado, né, pelas estrelas, ornado pelas estrelas, pelos planetas que estão aí espalhados pelo céu. Nós não temos a mínima ideia. Eles soltam as sondas aí, né, uma sonda para cá, outra para lá, os satélites, etc. e tal, e inventam um monte de coisa, e imaginam as galáxias que existem no universo inteiro. Mas quantos param para imaginar, para refletir na grandeza de Deus? Na quinta-feira, nós nos lembramos daquele hino: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Nós cantamos esse hino que enfatiza a glória e a majestade de Deus. E aí não está isolando o Pai do Espírito, não está isolando o Pai do Filho, não. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu não consigo fixar os olhos no sol, que é fruto da criação de Deus, como eu posso assimilar a grandeza e a majestade do Senhor? Por isso os discípulos ficaram estarrecidos, pasmos, sem palavras. Quem é este? Como pode ser isso? O homem estava dormindo, morto de cansado agora há pouco, e de repente é como se assentasse num grande, sublime trono e dissesse ao mar: quieto, acalme-se, e ao mar: quieta, né? Acalma-te, né? Voltamos lá. A expressão que João usa, que é uma expressão obviamente inspirada pelo Espírito Santo, o Verbo se fez carne. Então, a fala é enfática e brusca que João está usando aqui, para mostrar que Jesus se tornou Deus em forma de carne, né? Por isso que nós lemos na Escritura que o Evangelho é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Por quê? Porque os gregos não imaginam Deus morrendo. Então isso é loucura. E os judeus não imaginam o Messias, Deus vindo em carne, morrendo. Escândalo para eles também. Ele tinha que subjugar todo mundo, mas não é nesse tempo, coisa que os judeus não entenderam. Não, Jesus não veio nesse tempo de humilhação para subjugar o mundo, não. Ele virá para fazer isso. Naquela ocasião em que Paulo diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Querendo ou não, todo joelho se dobrará. Bom, então agora, Jesus, que viveu nesta condição na eternidade, assume esse corpo que se cansa, tem fome, sede. Deus encarnado que sente dor, que é tentado, que derrama sangue como o nosso e morre uma morte como qualquer outro ser humano. Que contraste! Outro contraste muito grande que nós temos aqui é que aquele que vivia em toda a eternidade como Deus veio, ele habitava as estrelas, a eternidade dos céus. Como a Bíblia diz, né? A terra é o estrado dos meus pés. Eu ponho os meus pés na terra. Dada a grandeza e a glória de Deus, agora ele veio habitar entre nós. Agora
Na verdade, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, segundo as palavras dele próprio. As raposas, os animais têm lugar para viver, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Criador do universo não tem onde reclinar a cabeça. Veio habitar entre nós. No livro O Conhecimento de Deus, de Packer, está escrito assim, olha, a história é sempre embelezada quando nós a contamos de Natal a Natal. Mas ela é realmente o contrário. Ela é cruel e detestável, diz Packer. Né? Esse é um dos pastores que chegasse nas nossas igrejas, seria muito rejeitado, porque alguém diz assim, isso é muito radical. Mas, meus irmãos, parem um pouco para pensar numa coisa. O que é feito da tragédia do dilúvio hoje? Como se conta a tragédia do dilúvio? Conta-se para as crianças, faz-se música, né? E de um modo alegre, né? Porque enfatiza-se que Deus usou Noé para construir uma arca, para salvar os bichos da inundação. Quando chegou o dia de chover, os bichos foram entrando para a arca da salvação. Estou lembrando a musiquinha de criança, né? Veio junto com o leão, veio a girafa e também pavão, todos entraram na arca de Noé. Que se fechou e todo mundo se salvou, né? É mais ou menos isso. É a música para as crianças. E tem outra que ainda diz assim, e o passarinho piu-piu, e e as criançadas cantam numa alegria, mas aquilo foi uma tragédia, parecida com o que aconteceu lá na Ásia, os tsunamis que vieram varrendo, né, as cidades litorâneas e morreram milhares de pessoas. Foi uma tragédia. O Natal é lindo, não é? Do jeito que a gente faz, a gente consegue fazer um Natal lindo, mas, meus irmãos, comparar Jesus que habitou a eternidade com aquele menino nascido num lugar de animais, é por isso que Parker coloca dessa maneira, é cruel e detestável. Por que Jesus nasceu no estábulo? Por quê? Porque José e Maria foram amados? Porque ninguém cedeu uma cama para Maria, para aquela jovem mulher que estava já em trabalho de parto? Não cederam um lugar para o Filho de Deus nascer. Não cederam. Aquele que havia desfrutado o perfeito amor do Pai veio para o que era seu, aí João 1,11, e os seus não o receberam. Não o receberam. Então, o nascimento de Jesus foi o prenúncio, uma ideia, não é? Da vida que Jesus veio viver desse mundo. Então, ele experimentaria uma vida de rejeição por parte das próprias pessoas por quem ele deu a vida. Então, esse é o segundo contraste. O terceiro aqui, que Jesus viveu por toda a eternidade passada como Deus. Agora ele viveria uma vida como um carpinteiro, um simples carpinteiro. Aquele que vestiu as vestes reais do céu, tirou essas vestes e foi envolvido em roupas de bebê. Aquele que estava sentado no trono no universo, agora estava deitado num coxo feito para alimentar os animais. Aquele que conhecia o incenso dos céus, sentia os odores agora do estrume dos animais ardendo nas narinas do bebê, não é? Ele que conhecia o louvor dos seres angelicais, chamando, como diz Isaías, Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Agora ele ouvia os sons de ovelhas, jumentos e camelos. Olha o contraste. Ele abriu mão da sua glória, né? Abriu mão desta glória. E por quê? Porque ele precisava. Ele não precisava. Por que é que ele fez isso? Por causa daqueles que ele iria salvar. Por todos aqueles que iria salvar. O quarto contraste chocante aqui, que aquele que havia sido criador estava agora sendo um bebezinho dependente, né?
Mesmo a nossa cabeça não consegue assimilar tudo isso, não é? Imaginem Deus na pessoa de um bebê chorando que não conseguia se trocar, porque era um bebê. Ele veio para ser como todo homem mortal, precisava dos cuidados de uma mulher, de pecadora, como qualquer um de nós. Aquele que havia sustentado o universo pelo seu divino poder era agora dependente de uma jovem judia para amamentar e trocar as suas fraldas, diz certo comentarista, seu livro falando sobre 100 retratos de Cristo. Diz assim, olha, o Cristo que caminhou pelas ruas poeirentas da Galileia era o Deus que havia passado pelas trilhas das galáxias. O Cristo que acendeu o fogo à beira do lago para preparar café da manhã para os discípulos, cansados e famintos, havia acendido bilhões de estrelas, pendurando-as no céu da meia-noite. Ele que pediu de beber a mulher samaritana havia enchido a água dos rios, dos lagos, dos oceanos. Cristo se fez a própria revelação de Deus. Em Jesus, Deus adentrou a eternidade. E agora, a eternidade invadiu o tempo. Desculpe, em Jesus, Deus adentrou a humanidade. E agora, a eternidade invadiu o tempo. Quem é este homem? Quem é este homem? Este homem, Jesus de Nazaré, é o Deus em carne. Deus veio, viveu no nosso mundo como um ser humano verdadeiro. Jesus é Deus encarnado. Então, o terceiro e último ponto aí, nós vamos ver então os impactos da encarnação de Jesus sobre a nossa vida. O que tudo isso tem a ver conosco? Meus irmãos, o principal está aí. Está aí. O impacto final da encarnação de Jesus é que nós agora podemos ter salvação eterna. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,15, diz aí, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não haveria salvação. Não haveria. Então, há outra maneira pela qual a encarnação de Jesus impacta ainda as nossas vidas como seus seguidores. Na noite em que Cristo orou, ele estava para ir na cruz e orou, ao Pai, dizendo assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus vem para nos salvar, não vem para nos colocar no céu, fala, agora fica tranquilo e só espera chegar o dia da minha volta, viu? Fica tranquilo, você não precisa fazer nada. Não. Ele disse em oração, assim como tu, lá a oração sacerdotal, como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei também. E depois de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ele próprio disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a gente começa a imaginar o contexto em que nós precisamos estar vivendo, em comparação ao contexto que nós vivemos na realidade. Como seguidores do Salvador, que veio em carne, nós também precisamos viver uma vida de fragilidades, sempre preparados para as nossas provações e priorizando a salvação das pessoas. Jesus sabia, Deus sabia, já tinha planejado da eternidade tudo o que ele ia enfrentar no mundo. Ele planejou, ele estabeleceu, falando sobre decretos, agora, quinta-feira, começamos. Ele decretou que fosse desta forma e ele levou esse plano a cabo. Só que este plano inclui preparar os que foram alcançados pela salvação para que eles também sejam enviados. Desde o começo, Jesus ensinou isso aos discípulos, diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte.
Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que estão na casa. Assim, desta mesma maneira, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Eles que buzinam para São Cristóvão, né? E ela brilhe para eles, que eles acordem desta condição de cegueira espiritual. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Pedro estava, aquele dia que Jesus estava na praia, Pedro estava lá ouvindo Jesus falar, né? E explicar o tipo de ministério que os seus seguidores teriam. Depois Pedro escreve mais tarde para nós: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como falam de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus, que veio em carne, devem influenciar o mundo, a fim de chamar a atenção das pessoas para Deus. Meus irmãos, é assim, olhando para o que está sendo dito, o que é dito na Bíblia e a realidade que nós vivemos, eu acho que há uma distância meio grande, não é? Um tanto grande, não é? Esse meio grande é força de expressão, não é? Quem não sabe que tem que ir, que foi enviado por Deus ao mundo e fazer a diferença? Teoricamente, todos os cristãos sabem que precisam, que tem que fazer diferença. Meus irmãos, uma das razões por que o ímpio não crê, é claro que a principal causa é o pecado, que o cega, que o torna insensível. Mas um elemento que contribui para isto é a falta de confiança que a igreja desta geração demonstra diante do mundo. Falta a insegurança, ou uma fé superficial, quando ela é ordenada a ir e fazer, e sacudir, impactar o mundo pela qualidade de vida que tem. Então, nós não devemos nos esconder do mundo. Pelo contrário, como Jesus, nós devemos andar na vida diária de modo digno e verdadeiro para a glória dele mesmo. Além da imensurável tarefa de olhar para a salvação das pessoas, a vinda de Cristo ao mundo também tem implicações de cunho social. Então, até agora nós falamos de salvação. Jesus veio para salvar, ele nos enviou para fazer o mesmo trabalho, a mesma obra, mas agora vamos caminhar para o âmbito social. Algumas das nossas tarefas pessoais podem incluir atos de misericórdia, ao adentrarmos o mundo das pessoas carentes, necessitadas. Nós podemos refletir e reproduzir o nosso Salvador, enquanto nós ajudamos aqueles que estão lutando com alguma doença ou enfermidade de alguma espécie, fazendo o que nós pudermos para ajudá-los em seu tempo de necessidade. Podemos acompanhar aqueles que lutam com vícios, buscando com firmeza, mas em amor, ajudá-los a encontrar sua esperança em Jesus. Podemos adentrar o mundo daqueles que são socialmente banidos na escola, no trabalho, mostrando este amor de Cristo que habita agora o nosso coração. Talvez até Deus chame algumas pessoas para sair da sua zona de conforto, para fazer algumas coisas especiais. Eu estive lembrando muito do coral, nossa igreja, que teve aqui, como diz o texto, não é, que eu estive lendo, teve a oportunidade de visitar asilo, teve a oportunidade de cantar até no cemitério, não para os que estão enterrados, é óbvio, né? Mas em dia de finados para quem estava lá visitando os túmulos. O coral teve a oportunidade de ir lá. E é claro que aqui não está chamando o cristão a responsabilidade com um grupo da igreja, a mocidade, ao conjunto coral, ao departamento de louvor. Não, individualmente eu estou sendo chamado a ter esta visão,
a ter esse pensamento. Estou caminhando para o final, meus irmãos, dizendo que há outras realizações pessoais que vão ser direcionadas e focadas na propagação do Evangelho dessas áreas que eu mencionei, de cunho social. À medida que nós, os cristãos, refletimos a nossa disposição, a mesma disposição que Cristo mostrou deixar o reino dos céus, deixar a glória, vamos colocar a expressão, porque o reino ele trouxe consigo, né? E adentrar o mundo caído, nós também estaremos provando que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e falar de Jesus aos outros. Eu sei, muitas vezes a gente ouve na igreja, né? Principalmente em tempos de chuva e frio, onde está o povo? Nesta época de pandemia, não se fala tanto porque o povo está em casa por causa da pandemia. Mas depois que passar a pandemia, aí muitos vão voltar a falar de novo. Gente, não deixem de vir à escola dominical. Irmãos, não deixem de estarem presentes ao culto. Não, irmãos, isso aí é uma colocação muito simples, é simplória, é simples demais. Mas tem a relação. Eu estou na minha zona de conforto e lá na minha casa, mesmo sem tirar o pijama, sem precisar colocar um sapato, né, que incomoda, eu vou, ligo o ar-condicionado, sei lá, o ventilador, não sei, ou então deito na minha cama, ligo o aparelho de TV e vou acompanhar o que se diz na internet sobre a Bíblia, os cultos que as igrejas realizam, e eu estou na minha zona de conforto. E eu deixo de lembrar que Jesus fez algo totalmente diferente desta minha tranquilidade, o oposto. Ele deixou sua glória para vir fazer algo que ele, repito, não precisava fazer. Então, meus irmãos, como finalizando, né, como conclusão, a minha palavra é a seguinte, que nós nos curvemos e oremos para que o nosso Senhor Jesus nos dê olhos para enxergar as oportunidades que Ele tem providencialmente colocado ao nosso redor, para que nós imitemos a sua disposição em deixar o seu mundo para viver o nosso. Então, Ele fez o seu trabalho, fez a sua parte, na linguagem de Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Qual é o objetivo nosso? Ver o fruto do trabalho das nossas mãos e também ficarmos satisfeitos, porque nós cumprimos o nosso propósito, nós deixamos a nossa zona de conforto para servir, para fazer a diferença, para mudar alguma coisa. E se nós não pudermos nos dispor para isto, é provável que nós estejamos precisando ser alcançados por esta mudança. Então eu rogo a Deus que Ele nos ajude, meus irmãos, a aprender com a decisão que Cristo tomou de deixar a eterna glória e se tornar um de nós para a nossa própria salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe. Amém. Não vou te dar esse prazer hoje, não é? Não vou dar o prazer, já terminei antes, aí olha que beleza. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. O Deus já se colocou lá de apóstolos para tocar a campainha, mas hoje não vai precisar não, né? Aí, ó. Vamos orar juntos? Os irmãos estão em casa, e os irmãos estão aqui, é óbvio, né? Vamos orar juntos aquela oração tão conhecida, a oração do Senhor Jesus nos ensinou. Vamos pensar, né? Vamos refletir cada frase desta oração. Vamos orar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado, ricamente abençoado, e um bom almoço. Vocês que têm casa, os irmãos estão aqui, não é? E se Deus quiser, logo mais, às 7 horas, nós nos encontramos para então prestar culto ao nosso Deus, se Ele assim nos permitir. Bom domingo para todos.